Agora, de uma maneira um pouco mais, específica, nós podemos, uma proposta, nós podemos partir dessa pergunta. O que vem a ser o significante? Acho que não tem nenhum livro sobre Lacan, esse que está circulando e vários outros, livros introdutórios, ou livros, textos do próprio Lacan, mas vamos pegar sobretudo textos que apresentam Lacan. Não tem nenhum texto, não tem nenhum livro que apresente Lacan e que não vai tocar inúmeras vezes, repetidas vezes, nisto que vem a ser o significante. Se Freud está extremamente associado ao inconsciente, não é o nome Freud? O ato de Freud está extremamente associado ao inconsciente. Por sua vez, Lacan está, principalmente quando ele surge enquanto Jacques Lacan, nos anos 1950, o Lacan do retorno a Freud, ele está extremamente associado ao significante, à estrutura, à linguagem, aos significantes, mas fundamentalmente ao significante. Então, nesse sentido, o que vem a ser o significante me parece uma pergunta que já nos ajuda, à medida que nós vamos abordando essa abordagem nos ajuda a localizar o que vem a ser, portanto, a clínica lacaniana, pelo menos em alguma medida. A clínica lacaniana, ela não se reduz ao significante, mas boa parte dela passa pelo significante. Boa parte do fazer, do analista lacaniano passa pelo significante. Daí, vamos tentar examinar o que vem a ser o significante. Então, alguns rápidos apontamentos. Primeira situação que eu gostaria de frisar é essa. O significante, ele surge em Lacan a partir do diálogo com Freud, certamente, não é? Sobretudo quando Lacan ele vai se deter com bastante cuidado sobre, pelo menos, 3 grandes livros de Freud, 3 grandes obras. A Interpretação dos Sonhos, o livro sobre os xistes, sua relação com o inconsciente e a psicopatologia da vida cotidiana. Então nós temos aqui uma trilogia importante em Freud. Interpretação dos Sonhos, o livro sobre os xistes e a psicopatologia da vida cotidiana. Lacan ele se detém muito cuidadosamente sobre esse conjunto e é daí que ele vai extrair essa dimensão que vem a ser o significante, mas tem um detalhe, não só daí, é daí também. Daí, fazendo uma visita a um outro campo de conhecimento que vem a ser a linguística. Então, é nesse sentido que eu estou propondo ali, localizando, o significante como o efeito de uma importação conceitual. Então, Lacan ele importa esse conceito já existente na linguística, na medida em que ele escuta, ele reconhece que esse conceito, o efeito desse conceito, estava presente em Freud. É como se Freud falasse do significante sem recorrer, é a tese lacaniana, sem recorrer à letra significante, ao termo significante. Mas a dimensão do significante, a proposta de Lacan, está lá em Freud. E para que nós possamos, então, verificar com cuidado o que é a psicanálise freudiana, nós temos que recorrer a essa dimensão que é o significante. E como que ele faz isso? Ele faz isso indo, como eu disse, à linguística. Aqui eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que todo livro introdutório a Lacan, especialmente, trata dessa cena, Lacan e a linguística. Lacan, especialmente, o que ele extrai da obra de um linguista muito específico, que é o Ferdinand de Saussure. E essa que é a obra interessante. Saussure morre em 1913. Ele é contemporâneo a Freud. Inclusive, o filho de Saussure esteve no divã de Freud. Saussure morre em 1913 e, póstumamente, 3 anos depois, é que o livro de Saussure é publicado, chamado Curso de Linguística Geral. Lacan recorre a ele várias vezes, chamando de cours, em francês. Curso de Linguística Geral. Esse livro é muito interessante, por quê? Primeiramente, ele não foi escrito por Saussure. Saussure nunca escreveu esse livro. Esse livro ele é o produto das notas que os alunos de Saussure fizeram durante as aulas de Saussure em Genebra. Então, vários alunos acompanharam as aulas, os cursos de Saussure, fizeram várias notas e depois da morte do professor Saussure, eles fizeram uma grande compilação, uma grande organização e daí nós temos esse livro, curiosamente, um dos livros mais importantes do século XX, porque ele influenciou várias áreas do conhecimento, mas é um livro sem autor.
porque o autor é morto, o autor é ausente. Que é até uma das características curiosas do estruturalismo, que veio depois, né? Saussure é a base da linguística estrutural, a ausência do autor. É por aqui que Lacan faz um percurso e extrai, fazendo modificações, é bom que isso seja dito, ele faz uma importação conceitual que, na verdade, é uma espécie de metabolismo conceitual. O significante em Lacan não é exatamente o mesmo, tal como se encontra em Saussure. Então tem todo um trabalho de importação e, ao mesmo tempo, uma metamorfose da noção. A ponto, né, eu não vou entrar em detalhes agora com relação a essa questão linguística, porque o que me chama a atenção aqui, eu gostaria de frisar exatamente o quê? A ponto do próprio Lacan, alguns anos depois, um pouco mais adiante, né, a presença dessa importação na psicanálise lacaniana vai se dar nos anos 1950. No início dos anos 70, Lacan, retomando, né, isso que ele próprio fez, introduziu na psicanálise, ele vai dizer que o que interessa para a psicanálise, para o analista, portanto, para a prática, não é exatamente a linguística, mas aí ele dá um outro nome, é a linguisteria. Então, o que é linguisteria? É um neologismo que Lacan cria, mas para exatamente mostrar que a dimensão da palavra, a dimensão do significante para o analista, aí vamos pensar, para o analista significa o quê? Clínica sobre transferência, para o campo da transferência, não é exatamente a linguística, o significante, a estrutura, tal qual é para a linguística. Então é nesse sentido que, se a linguística interessa ao analista, na perspectiva de Lacan, é para que o analista passe pela linguística. Porque exatamente ele vai se deparar com uma outra dimensão da palavra que não é exatamente a da linguística. No mínimo, a gente tem que relembrar aqui que o campo da transferência escapa à linguística, né? Não está presente na linguística. Quem considera a transferência é o analista. E considerar a transferência faz toda a diferença para que nós possamos pensar o que vem a ser o significante. Então, essa primeira e rápida observação. Eu lembraria aqui essa importação conceitual, mas ao mesmo tempo, o que eu gostaria muito de frisar é entenda que aqui tem uma torção, tem uma subversão. Aqui em cima nós temos o significante para o linguista. Aqui embaixo nós temos o significante para o analista. Não é a mesma coisa. Ainda que tenha um DNA, né? O significante do analista tem um DNA oriundo da linguística. Textos de Lacan, que aqui eu rapidamente indicaria, que me parece que são textos inevitáveis para a gente tentar localizar bem o que vem a ser a instância do significante. A instância, o lugar, o espaço do significante. O que é de fato o significante, seus efeitos, seus desdobramentos, suas consequências. Então, é importante que, por exemplo, nós nos lembremos aqui, eu não vou ficar entrando em minúcias, aqui é só para a gente ter um indicativo, Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, que é o Discurso de Roma, de 1953. É aqui que, de fato, é apresentada essa primeira proposta, né, mais claramente, de maneira mais sistemática, que vem a ser essa importação e a torção conceitual do significante. Depois nós temos o seminário sobre a carta roubada, um pouco depois, também é algo fundamental, né? Esse seminário ele é fundamental para a gente verificar, aí já tem algo bem interessante, a gente verificar o efeito do significante. O que se passa, né? Que tipo de efeito que o significante produz? Esse seminário é baseado num conto do Edgar Allan Poe, que se chama A Carta Roubada. E aí Lacan vai recorrendo a esse conto do Allan Poe, ele vai exatamente nos falar da lettre, que é carta, né? E que também é letra. Oi? A letra desejo. Isso. Essa junção, essa conjugação da letra, da carta, da escrita, do desejo e o ser, letra, para nos falar, né, do efeito do significante. E por fim, nesse rápido recorte, a instância da letra no inconsciente, uma razão desde Freud, que é um momento em que ele vai então sistematizar um pouco mais, alinhavar um pouco mais o percurso feito, no mínimo, nesses dois textos. E em paralelo tem os seminários de Lacan também, né? Aqui são os textos. Em paralelo tem os seminários em que Lacan está desenvolvendo isso. É sempre muito interessante para abordar Lacan, nós sempre estarmos no seminário de Lacan, percorrendo um seminário X, e em paralelo
tentando ler, trabalhar o texto que Lacan escreveu naquele momento, para que nós possamos verificar o diálogo que se estabelece entre o seminário, falado, oral, e o texto. Por exemplo, aqui, nesse momento, nós estamos muito próximo do seminário, que é o seminário sobre as psicoses, que é exatamente aonde Lacan vai nos dizer que nas psicoses o inconsciente está a céu aberto. Então, o que se mostra escancaradamente na psicose é o quê? Uma linguagem que se fala. Uma linguagem que não é necessariamente falada. É uma linguagem que se impõe. O verbo, ele se impõe. O verbo se fala. O outro fala em mim. Né? Isso é exatamente essa estrutura de linguagem que Lacan está tentando nos mostrar aqui nesses textos, pela dimensão do significante.